Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta segunda-feira. Quero muito agradecer a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Só, são as nossas duas plataformas de transmissão, onde você acompanha as nossas palestras online, as que são gravadas, como é o caso de hoje, e também aquelas que nós fazemos as transmissões ao vivo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça lá a sua inscrição. Toda vez que a gente fizer uma transmissão nova, você recebe uma notificação, você fica sabendo das nossas atividades. Da mesma forma, na nossa página no Facebook, curta lá a nossa página. Toda vez que a gente fizer uma postagem também, uma divulgação, você fica sabendo aí, curtindo a nossa página. Tem também o número do nosso WhatsApp na tela para vocês, 15, o DDD da região de Sorocaba, 981201843. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, fazer um pedido de vibração ou tirar alguma dúvida, é só mandar pelo número do nosso WhatsApp. Se a gente não responder na hora, às vezes a gente está meio ocupado, a gente responde assim que for possível, mas quero muito agradecer a todos que têm enviado para a gente mensagens, fazendo pedidos, também, porque isso também engrandece o nosso trabalho, sempre com a ajuda do plano espiritual superior. E na tela para vocês também o nosso site, jefasorocaba.com. Lá tem todas as informações do nosso centro. Pessoal que às vezes não conhece o nosso centro ainda, não sabe das nossas atividades, você fica sabendo através do nosso site. Tem fotos dos nossos trabalhos presenciais, tem as palestras online que nós já fizemos, você pode rever as palestras, e também as palestras que a gente fazia nos centros onde a gente atuava, você também pode assistir essas palestras que foram gravadas e foram postadas, e tem lá o link de acesso para vocês. Para iniciar a nossa palestra da noite dessa segunda-feira, vamos primeiramente fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que se encontram presentes nos corações e nos lares de cada um dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que forem assistir num momento mais oportuno, que recebam a luz divina em seus lares, seus familiares, que todos sejam amparados e auxiliados, Senhor, da melhor maneira possível, com muito amor e carinho. Que esses irmãos queridos estejam presentes, mais uma vez, em nossas vidas, em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós estamos recebendo aqui mais uma vez o nosso companheiro Marcelo Pacheco, que gravou uma palestra com muito carinho para a gente, com o tema Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que inclusive é título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Marcelo, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua disposição com o Jefa Sorocaba, e uma ótima palestra para você. Olá, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui para conversar com vocês, agradecendo ao convite do Jefa Sorocaba para realizarmos mais uma troca de conhecimento. E hoje eu gostaria de abordar o tema do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e trata da destinação da terra, das causas das misérias humanas, mas principalmente da pluralidade dos mundos habitados. E isso tem muito a ver com a reencarnação, com a evolução dos mundos. E o interessante é nós notarmos quantas vezes a gente já se perguntou: por que há tanta maldade na Terra? E por que tantas paixões, tantas misérias, tantos vícios? Às vezes, olhamos para o alto e perguntamos para Deus: Pai, por que tanto orgulho, tanto egoísmo, tanta vaidade, tanta ganância? O porquê das perversidades? E por que, Pai, tantas aflições e tantas enfermidades? Se nós pensarmos apenas em uma encarnação, apenas em uma vivência, fica difícil aceitarmos que Deus é bom, justo e misericordioso. Mas, como sabemos de toda essa benevolência de Deus, deve realmente existir
algo mais do que somente esta vida. E aí, o entendimento da reencarnação e a pluralidade dos mundos é extremamente importante para compreendermos, para raciocinarmos a importância da nossa evolução espiritual e também para sentirmos em nosso coração o quanto é importante trabalharmos as virtudes ensinadas pelo nosso irmão maior, pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui da casa da minha mãe para gravar esta pequena exposição, justamente para que esse quadro, onde irradia a luz de Jesus, seja inspirador para a nossa conversa. E tratar da pluralidade dos mundos habitados é muito importante. Nós temos, além da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nós temos uma obra muito importante de Camille Flammarion, publicada em 1862, onde é tratada a pluralidade dos mundos habitados. E também na Revista Espírita, de 1858, a edição de março, a terceira edição, Kardec também tratou da pluralidade dos mundos. E lá na Revista Espírita, o Kardec, no seu artigo, ele já começa a uma elucubração que nos faz refletir. Quantas vezes nós já olhamos para o céu e nos perguntamos o que deve existir lá? Será que existem outros seres naqueles mundos? E para aqueles que acham que não, que somente aqui na vida, somente na Terra é que deve existir vida, a gente precisa perceber que nem mesmo no nosso planeta sabemos de todas as formas de vida. Se descermos nas profundezas abissais do oceano, ainda desconhecidas para a nossa ciência, existem inúmeros seres, inúmeras espécies que ainda não tivemos contato. Se nós pensarmos quantas vezes já não falamos num frio absurdo ou naquele calor infernal, como costumamos falar, que nós dizemos por vezes, é impossível viver no clima do Ártico, é impossível viver nos climas desérticos. E, no entanto, existem povos que habitam essas regiões no globo. Nós somente não temos uma noção de como deve ser isso. Imaginemos como os nossos indígenas brasileiros, quando viram lá no horizonte as naus de Pedro Álvares Cabral chegando, ou mesmo os indígenas na América, quando viram as naus de Colombo se aproximando do continente americano, o que é que os silvícolas pensaram? Nossa, o que essa embarcação enorme? E dela saem homens parecidos conosco, mas de pele mais clara, com algumas vestimentas estranhas sobre o corpo. E, no entanto, os nossos indígenas da América, do Brasil, perceberam, após esse contato, que existia algo mais do que aquelas pequenas extensões de terra, de floresta, nas quais eles viviam. E aí eu pergunto, nós estamos no planeta Terra, um sistema solar, galáxias, um universo de enorme vastidão. Como é que podemos acreditar que Deus tenha criado todo esse universo para ter vida somente no planeta Terra? Não há lógica, não faz sentido. 100 bilhões de galáxias, compostas cada uma delas de 100 bilhões de estrelas, que carregam
essas estrelas carregam consigo planetas girando em sua órbita. Que número é esse? 100 bilhões de estrelas, vezes 100 bilhões de galáxias, vezes inúmeros corpos celestes, planetas ao redor. E somente aqui na Terra deve haver vida? Não, não. Qual o sentido para Deus criar tudo isso para colocar vida somente no nosso maravilhoso planetinha azul? Então, simplesmente o bom senso já nos faz pensar que deve existir vida em outros planetas. E se há vida em outros planetas, deve existir um porquê disso. E daí vem a pluralidade dos mundos habitados e o princípio da reencarnação. Isso é muito importante a gente começar a pensar para depois alinhavarmos essas informações. Indo um pouco além, ainda na Revista Espírita de março de 1858, o Kardec nos convida a uma viagem. Uma viagem que nos vai fazer entender um pouco a questão da pluralidade dos mundos e a evolução desses mundos conforme os seres evoluem. Então Kardec nos conduz a um globo extremamente primitivo, habitado exclusivamente por hominídeos, espíritos impuros, muito próximos da animalidade, onde as paixões estão liberadas, a vida animal na mais pura brutalidade. Cada um só vive e só age por si mesmo. O egoísmo impera e reina soberano absoluto. Ódio, inveja, ciúme, cupidez, assassínio, a bel prazer. Gostei da mulher de um, vou lá, mato aquele um e pego a mulher para mim. Quero a comida do outro, mato o outro, sobrepujo o outro e pego aquela comida para mim. Somente pensando na minha animalidade e no meu prazer. Esse é o primeiro mundo que Kardec nos faz visitar. Mas daí, Kardec nos leva, nos conduz a uma outra esfera. Espíritos um pouco mais evoluídos, mas muito impuros, levianos, pseudo-sábios ou neutros, vivem na zona de conforto, estão fazendo mal pro outro, não tô nem aí. Ou seja, o mal ainda impera e predomina. Ainda não há o sentimento do bem, mas o mal está um pouco mais afastado da animalidade. O homem usa seu intelecto para dissimular o mal que ele faz. O egoísmo é o móvel de todas as ações, de todos os pensamentos, mas já há um quê de inteligência, uma inteligência para dissimular aquele mal. O mal fica disfarçado, enfeitado. O homem se regozija no orgulho. Então, daquele fruto animal do egoísmo, já nasce o orgulho, um pouco da vaidade e a soberba começam a falar mais alto. Mas aí Kardec nos remete a um outro mundo. Vamos passar um pouco mais para outro mundo, um pouquinho só mais evoluído. Entre os maus se encontram alguns espíritos melhores, elevados, que buscam fazer o bem, praticar o bem. Então, no meio dos vícios e da perversidade, surge alguma luz, alguma virtude. Os bons ainda são vítimas dos maus. Só que existe um pouco mais de humanidade, um pouco de equitatividade. Surgem algumas leis. Ok, aqueles poderosos fazem as leis que lhe interessam, mas nos menores escalões a lei os nivela,
já distancia bastante da animalidade, onde cada um quer fazer por si só. Pelo menos em algumas categorias mais baixas, embora devam respeito aos poderosos e aos maiorais, mas existe um interesse na igualdade entre os homens. O vício ainda está sobrepujando a virtude, mas aqueles que fazem o bem são vistos com bons olhos, e aqueles que começam a olhar o bem, os espíritos encarnados bons ao seu redor, começam a se pensar: eu gostaria de ser assim, eu posso ser assim e fazer assim. Lógico, ainda sem força e sem vontade de melhorar, não se evolui tanto. E aqueles poderosos, hipócritas nas leis que criam, nas atitudes como os fariseus, que apenas falavam das escrituras nos templos, mas não as praticavam, esses hipócritas dominam o seio da sociedade. É uma civilização ainda muito imperfeita. Enfim, vamos dar um pulo, dar um pouco um salto para um mundo bem melhorado. Kardec nos conduz a pensar um mundo onde não vemos mais esse triste espetáculo nessas três esferas que acabamos de falar. Já temos espíritos elevados, depurados espiritualmente, excluindo o mal dos pensamentos. Não há mais o mal. A legislação é simples. Impera a lei do amor. Isso porque não há mais necessidade de regras, de um se defender do outro, porque ninguém deseja o mal ao próximo. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não querem se prejudicar, não há ódio, não há inveja, não há egoísmo, nem hipocrisia. Entretanto, ainda não reina a igualdade absoluta. Por quê? Porque ainda existe nesse mundo alguns espíritos mais elevados do que outros. Embora todos sejam bons, todos pratiquem a lei do amor, uns se elevaram mais do que os outros. Ou seja, existem espíritos mais evoluídos do que outro nessa esfera. Porém, aqueles mais evoluídos não querem se sobrepor aos menos evoluídos. Eles não têm orgulho ou vaidade ou soberba. E aqueles que ainda não evoluíram tanto, não têm inveja dos que já evoluíram. Eles simplesmente se espelham nesses espíritos para traçar a sua jornada. Esse é um mundo feliz, é um mundo ditoso, é um mundo onde o bem impera sobre o mal. Nessa viagem que Kardec nos conduziu, é aquilo que nós temos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Temos primeiro os mundos primitivos, com a animalidade e a bestialidade imperando, que caminham um pouco e vão tendo ainda o mal imperando sobre o bem. Esse mundo evolui e chega a um mundo de provas e expiações. Aquele mundo onde o mal que fizemos nos mundos primitivos teremos que pagar as nossas dívidas, corrigir os nossos erros, e por isso passaremos pelas mesmas provas anteriores para ver se aprendemos. Alguns têm uma encarnação compulsória, são obrigados a fazer a prova, pois erraram demasiadamente nas vidas pregressas. Dos mundos de prova e expiação, passamos para os mundos de regeneração. São esferas onde o bem ainda não é total,
mas o bem começa a imperar sobre o mal. Existe o mal? Sim. Existe aquele sentimento negativo? Sim. Mas o bem prepondera. É um mundo onde vamos estudar bastante, onde o autoconhecimento é extremamente lapidado para a renovação espiritual e reforma íntima. E depois de estagiarmos por tempos nesses mundos de regeneração, chegaremos aos mundos ditosos ou felizes, aqueles que Kardec citou na Revista Espírita. Um mundo onde o bem impera, não existe mais o mal, porém os espíritos ainda estão em escalas diferentes na jornada. E, no alto escalão dos mundos das moradas da casa do Pai, temos os mundos celestes, divinos ou angelicais, habitação dos espíritos já elevados e depurados. Esse é o destino de todo espírito que é criado, passar por todas essas escalas de mundo para sua depuração, até se tornar um ser crístico. Todos nós passamos pelos mundos primitivos, de provas e expiação para a regeneração que estamos neste momento, e iremos caminhar de regeneração para mundos ditosos ou felizes até os mundos celestes, divinos ou angelicais. Mas hoje, nós, encarnados aqui no lindo planetinha azul, somos uma humanidade ainda entregue ao pessimismo, aos desvarios materiais, à acomodação diante dos males e misérias que temos ao nosso entorno. Muitas vezes nada fazendo para abrandar, eliminar ou diminuir esses males. Somos uma humanidade que ainda vive no hedonismo, na busca dos prazeres materiais, das satisfações pessoais, que olhamos somente para o próprio umbiguinho, isolando-se o tanto quanto possível da busca pela elevação espiritual. No entanto, é chegada a última hora. Escolhamos entre a porta larga e a porta estreita. É isso, essa escolha com a nossa atitude, que nos vai conduzir ao mundo de regeneração. Cada um de nós, pelas nossas próprias obras. Existem muitas moradas na casa do Pai. A espécie humana não está somente nesse mundo. A humanidade, entendamos como todos os espíritos criados, habitam as várias moradas da casa do Pai. Os mundos habitados por seres dotados de razão. Nós, ainda muito próximos do primitivismo, somos uma humanidade recente. Poucos bilhões de anos. A teoria evolucionista espiritual nos mostra isso. Na Terra, ainda vivemos por sermos espíritos rebeldes à lei do amor. Temos e tivemos por muito tempo dificuldade em compreender, em aceitar e vivenciar as leis divinas do amor. Aquilo que está prescrito no homem de bem. Aquelas lições que o Mestre Jesus tão bem nos ensinou. Então uma pequena fração da humanidade se entregou a ele. Pouquíssimos fomos os cristãos com Cristo. Nas nossas várias encarnações, por vezes, fomos cristãos, mas sem Cristo. Sem Cristo no coração, sem Cristo na cabeça e sem Cristo nas atitudes que praticávamos. Mas é chegada a última hora. A porta estreita nos convida, cheia de luz. Permaneceremos no mundo de provas e expiações enquanto merecemos.
enquanto não fizermos pela nossa melhoria. Esse mundo melhor somos nós quem podemos criar. E ali, ainda no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano é Santo Agostinho, que nos remete a pensar que a Terra é um hospital. Ele compara a Terra a um hospital, pois somos espíritos ainda doentes, estropiados, em busca da cura. Também compara a Terra a uma prisão, porque nós, espíritos praticantes do mal por muitas encarnações, ficamos aprisionados neste planeta para nos corrigirmos. Também a Terra é comparada a um sítio malsão, a um ambiente insalubre, um esgotão a céu aberto. Dá nojo, né? Sim. Mas quando a gente olha as atrocidades desse mundo, também não nos traz asco. Quando vemos tanta sujeira física e moral, não nos parece um ambiente insalubre? É uma comparação forte, mas é real. E também somos convidados a imaginar a Terra como uma escola. Uma escola porque tivemos as várias lições, mas fugimos do aprendizado que deveríamos ter. E se fugimos do aprendizado, repetimos de ano para fazer novas provas, para tentarmos aprender. E não adianta sairmos antes. Não existe saltos, transformações de uma hora para outra na criação. Existe um movimento contínuo de melhoria, de aprendizado. Se sairmos antes do hospital, não estaremos curados, não estaremos totalmente medicados e plenos de saúde. E aí o que vai acontecer? Vamos cair doentes de novo e precisaremos retornar ao hospital. Se fugirmos da prisão, pularmos os muros da prisão, evadirmos-nos da penitenciária, seremos capturados em determinado momento. Voltaremos, teremos que saldar a nossa pena e ainda teremos penas adicionais pela nossa fuga, por não querer aprender a lição. Se nós estamos acostumados a um ambiente insalubre, estamos acostumados com a sujeira, e fugirmos desse ambiente para um ambiente onde impera o asseio, a saúde e a limpeza, nós que não sabemos manter essa limpeza, iremos levar a sujeira, a doença àquele ambiente. E o ambiente antes saudável, nós seremos responsáveis por torná-lo insalubre. E se nós matarmos aula, fugirmos da escola, não iremos aprender a lição para os labores que virão no futuro. E aí precisaremos voltar obrigatoriamente para aprender as lições tão necessárias para a aplicação na vida prática. Enfim, a Terra pode ser comparada com qualquer um desses ambientes. Como a Terra pode ser comparada à escola, à prisão, ao hospital ou ao ambiente insalubre. Mas a Terra, o nosso lindo planetinha azul, é um mundo que nos oferece exatamente as condições necessárias que precisamos para a nossa mudança, para a nossa evolução, para a nossa melhoria. A Terra é o ambiente ideal para nós e para aqueles que estão à nossa volta. A Terra
é o mundo que necessitamos para a nossa regeneração. E é o mundo que nos acolhe. É o mundo que foi criado com muito carinho pelos intercessores de Jesus Cristo. Penitenciária, escola, hospital, sítio malsão, seja o que for, a Terra vai, assim como nós, evoluir para um mundo melhor, para um mundo de paz. Mas depende também do trabalho e do esforço dos seus habitantes, de cada um de nós. Qual é o esforço que estamos fazendo pela nossa regeneração e pela regeneração do planeta? É esse o convite que nós temos. Se vemos a Terra como uma prisão, que maravilhosa prisão! Porque é uma prisão onde gozamos de liberdade, do livre-arbítrio que nos permite escolher o caminho e transformarmos o nosso mundo interior, impactando positivamente a vida daqueles que nos cercam, fazendo a melhoria brotar em nós e naqueles que tanto queremos. Se vemos a Terra como um sítio malsão, um lugar insalubre, que insalubridade divina! Céu azul, nuvens brancas, florestas e matas verdes, com coloridos animais, coloridas flores, saborosos frutos. Um sítio malsão, cheio de belezas, as quais incluímos nosso corpo físico. Um mundo à parte. Temos beleza em todos os cantos. Só não vê quem fica de olhos fechados para o belo. Aqui podemos, neste sítio malsão, desenvolver a nossa sensibilidade. Que lugar insalubre e maravilhoso nós habitamos. Se percebemos a Terra como um hospital, é o hospital onde podemos curar as nossas doenças materiais, mas principalmente podemos nos curar das doenças espirituais, dos nossos vícios. E neste hospital, a dor é extremamente válida, porque é a dor que nos mostra onde precisamos curar, aonde precisamos olhar dentro de nós para buscar a fé do grão de mostarda, o sal da terra e a luz do mundo, para acreditarmos em nós mesmos que podemos vencer as mazelas, as adversidades e obstáculos. Esse hospital que nos proporcionará bem-estar, paz, alegria e plenitude. A dor é necessária, o sofrimento não. O sofrimento é opcional. A dor nos mostra o que precisamos fazer para melhorar. Agora, ficar sofrendo, se martirizando, não nos conduz a nenhum caminho produtivo. E, se compararmos a Terra a uma escola, que escola maravilhosa, onde ao mesmo tempo somos alunos e professores, onde aprendemos e ensinamos nas mais variadas oportunidades e experiências, sejam elas agradáveis ou não, mas são necessárias para o nosso burilamento espiritual. Nessa jornada evolutiva da pluralidade dos mundos, as diversas categorias de mundo, a nossa imortalidade é refletida. E em encarnações e encarnações, vamos passando pelo cadinho da evolução espiritual. Vamos nos melhorando, nos aperfeiçoando, nos desenvolvendo e crescendo, para um dia, quem sabe, chegarmos aqui aos braços amorosos de Jesus, para estarmos com Ele, estarmos nele, sentirmos o nosso Messias, o nosso irmão maior, dentro de nós.
E aí a força divina, a chama de Deus, vai nos remeter àqueles mundos celestiais, onde hoje não temos capacidade para compreender o que são, qual o labor existente naqueles mundos. Mas lógico, se é algo divino, é uma missão deveras importante para todos nós. Por isso eu lhes convido, meus amigos, vamos estudar um pouco sobre reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a evolução do homem. Existem várias obras, não só a Revista Espírita, não só a obra citada do Flammarion, da pluralidade dos mundos, e não só o Evangelho ou o Pentateuco de Kardec. Existem muitas obras. Se você está com um pouco mais de dificuldade nessa parte científica da doutrina, eu lhe convido a ler 2 romances espíritas. 2 romances do Espírito Lúcius, psicografados pela Sandra Carneiro, Exilados por Amor e Jornada dos Anjos. Esses livros refletem muito as moradas da casa do Pai, a pluralidade das existências e a evolução espiritual com a reencarnação. Em Exilados por Amor é retratado o momento de espíritos que foram retirados de Capela para habitarem no planeta Terra. Porque Capela, um planeta, já há muitos anos-luz aqui do nosso lindo planeta Terra, estava passando de mundo de provas e expiações para a regeneração. No entanto, determinados espíritos não se regeneraram, ainda eram compelidos ao mal, e por isso foram transportados, transladados aqui para o planeta Terra. Ainda um planeta primitivo em evolução, e esses espíritos continuaram a sua jornada neste planeta. E depois, em Jornada dos Anjos, a gente acompanha esses espíritos transitando na história da humanidade, culminando momentos muito recentes. E isso é bonito de entendermos, porque a nossa fé raciocinada, lastreada na filosofia, na ciência e na religião, precisa de substância, precisa ser a casa construída sobre a rocha, para que a gente tenha inicialmente a fé raciocinada, o amor que ainda é um pouco pensado, é um pouco sentido, para que a gente comece a entender o que é o broto do amor, até que cheguemos à árvore e os frutos do amor incondicional. Esse estudo é importante para todos nós, então eu os convido a estudar as obras de Kardec, eu convido a estudar a Revista Espírita, a obra de Flammarion, entre tantas outras, e se tiver um pouco de dificuldade quanto à linguagem um pouco mais densa, científica, que você busque romances para poder entender, compreender um pouco melhor como funciona a nossa evolução na pluralidade dos mundos habitados, e assim compreender um pouco melhor a misericórdia, a justiça e a bondade de Deus. Como Emmanuel nos ensinou, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Neste exato momento, estamos semeando. Neste exato momento, estamos solidarizando passado e futuro. Neste exato momento, tudo o que angariamos no nosso passado de experiências, de conhecimento e de vivências, nos trouxe até aqui. E o que fizermos neste momento, em pensamentos, sentimentos, emoções, atos, palavras, será responsável pelo que iremos colher no futuro.
este momento é o mais importante das nossas vidas. O que é que vamos fazer dele? É isso que vai nos conduzir a um mundo de regeneração, para mais aprendizado, que nos conduzirá a um mundo feliz, a um mundo ditoso, onde o bem impera sobre o mal, até que cheguemos aos mundos divinos ou celestiais. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui deseja, nas fibras do seu íntimo, evoluir e evoluir, crescer cada vez mais, para estar aqui, juntinho do nosso mestre, do nosso irmão maior. Mas para isso, precisamos trabalhar. Trabalho, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, pode não ser algo prazeroso, mas é necessário para a nossa evolução. Então, caros irmãos, eu lhes convido, caminhem comigo, caminhem com seus familiares, caminhem com a doutrina espírita e todos esses ensinamentos maravilhosos para nos tornarmos os homens de bem e sermos co-criadores do universo através do legado e das lições deixadas pelo nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que a luz divina ilumine cada um de nós, e que o nosso guia e mentor espiritual, esse anjo protetor que nos acompanha, que ele receba toda a nossa gratidão por suas intuições e por seu trabalho junto a nós. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e que o amor e a luz brilhem em todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Tá então a palestra do Marcelo Pacheco, muito oportuna, né, como sempre, com um conhecimento fantástico, né, que esse companheiro querido tem. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo, pelo seu carinho. Espero que o pessoal que está nos assistindo tenha também aproveitado esses conhecimentos, né, e pratiquem de alguma forma no seu dia a dia, de acordo com a necessidade e o momento de cada um, né, principalmente. A gente vai encerrar então a nossa palestra, a nossa transmissão da noite de hoje, fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que eles estejam presentes sempre em nossas vidas, nos abençoando, nos orientando e nos mostrando sempre os melhores caminhos a seguir. Que sejamos, Senhor, amparados e auxiliados no nosso dia a dia e principalmente que sejamos dignos e merecedores, Senhor, desse amparo que nunca nos falta. Que esses nossos amigos estejam presentes em nossas vidas, abençoando os nossos familiares, abençoando o nosso lar terreno, abençoando os nossos animaizinhos e a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, que sejam contemplados, Senhor, com a vossa luz, com o vosso amparo, auxiliando aqueles irmãos mais adoentados, aqueles que estão passando por algum momento difícil de ordem espiritual, que recebam a orientação dos seus mentores e benfeitores espirituais, para que consigam, da melhor maneira possível, resolver as suas questões, os seus desafios e tenham a coragem necessária para enfrentar o momento que estão passando. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Quero agradecer mais uma vez a vocês que estão nos acompanhando, que acompanharam, né, a nossa palestra na noite de hoje, aqueles que forem assistindo em algum outro momento. Muitíssimo obrigado e quinta-feira tem mais palestra online aqui no Jefa Sorocaba. Uma ótima noite a todos, um bom início de semana. Tenham todos a paz de Jesus em seus corações.